Seguir a Jesus é negar a si mesmo. Seguir a Jesus era amar a Deus acima de todas as coisas. Seguir a Jesus não é só estar na igreja, mas é ser igreja. Seguir a Jesus é fazer discípulo assim como ele fez e ser discípulo e agir conforme ele agiu, seguindo todos os seus mandamentos. Servir a Jesus é seguir em amor, em dedicação e nos seus ensinamentos. Seguir a Jesus é ter obediência, ser um cara amoroso e amar o próximo. E é disso aí que eu tô falando. Pronto? Seguir os passos de Jesus é praticar as obras que Jesus ele fez. Seguir a Jesus é amar o próximo como a si mesmo. Seguir a Jesus é seguir seu mandamento e estar cada dia mais alinhado com sua vontade. Seguir a Jesus é ter obediência total a Ele, lendo e sendo fiel na leitura da sua palavra. Seguir a Jesus é ter o caráter dele. Seguir a Jesus, só Jesus faz Fabrício falar, né? Em público. Para quem conhece, sabe como ele é. Enfim. Obrigado, meu irmão. Seguir a Jesus, meus passos como Jesus. Essa é a série que estamos vivenciando, estamos finalizando hoje. E essa era aquela parte que a gente ensaiou, que vocês faziam. Mas hoje estamos chegando ao final dos meus passos com Jesus, uma série que tem como referência o livro que, em seus passos, o que faria Jesus, Charles Sheldon, um livro que foi relançado pela editora Spire, com prefácio do pastor Carlito, que tem sido bênção, e a igreja adquiriu uma boa parte, a gente conseguiu aí um bom valor, e só tem esse aqui, ó, toda a igreja, uma boa parte da igreja já pegou, e ficou esse aqui. Quem tiver aí, eu aconselho, porque é um livro muito edificante. Procure Marcília ali no final, para que você tenha esse livro, uma bênção para a vida. Ele traz lições preciosas do que seria, do que é, do que podemos fazer, pegar como referência para ter uma vida assim como Jesus teve aqui na terra. Mas o que seria seguir a Jesus? Esse é um dilema que, ao longo da vida cristã, nós vamos carregando. Vêm os ensinamentos, vêm os princípios e como aplicá-los no nosso dia a dia. Nós temos visto durante essas semanas que sim, a gente às vezes entra na igreja, a gente recebe uma palavra impactante, mas ao sairmos temos dificuldade de colocar em prática tudo aquilo que Deus trouxe para nós. Nós começamos a ser tentados, as nossas decisões começam a sofrer, o mundo lá fora, as dificuldades e tudo aquilo, aquela cultura que vem ao contrário da cultura cristã, e a gente tem dificuldade de colocar em prática. A gente viu que sim, é muito possível, e tem muita gente que infelizmente elas vivenciam cultos, elas servem na igreja, mas elas não permitem que Jesus administre espaços de suas vidas. Tem muita gente que vivencia uma religiosidade, mas não vivencia a presença do Senhor em tomada de decisão, não coloca Cristo, o que Jesus faria no meu lugar, não pensa nos princípios cristãos quando vai decidir algo. Nós temos vivenciado e aprendido nesse período que nós precisamos, a vida cristã ela é baseada em relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Somos chamados a viver assim como Jesus viveu. Ele é a nossa referência, Ele é a nossa bússola, Ele é o nosso alvo. Nós, como cristãos, somos sim chamados a viver como Jesus. Não por uma obrigação, não por uma regra, não por algo mecânico, algo engessado, não. Seguir a Jesus é entregar-se totalmente a uma vida íntima e profunda com Ele. É entrelaçar nossas vidas com a vida do Senhor. É passar a ouvi-lo, é passar a enxergá-lo, é passar a seguir passo a passo, decisão a decisão,
tudo pautado de acordo com o caminho e os seus princípios para nós. Seguir a Jesus é negar-se e tomar a sua cruz e seguir adiante. Disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É sobre isso que estamos falando. Render-se a um propósito maior, morrer para si mesmo continuamente, aceitar o custo do discipulado todos os dias da nossa vida. Aliás, esse versículo é um tripé do discipulado. Temos falado isso toda semana, para que você venha trazer isso de uma vez por toda para dentro de si. Esse é o tripé do discipulado. Começa com uma renúncia interna, é eu negar a mim mesmo, eu começo a mudar, eu começo a negar a minha vontade, não mais a mim, sim a Cristo. É uma entrega externa, na medida que eu vou negando a mim mesmo, e Cristo vai assumindo por inteiro a minha presença, algo se torna externo, todo mundo vê a minha mudança, todo mundo vê nosso jeito de agir. Isso é carregar a cruz, é que todo mundo consegue perceber a transformação de Cristo dentro da sua vida. E a terceira, formando o tripé, é a direção contínua, é que isso continue, é que cada dia mais eu continue seguindo os passos de Jesus. Então eu renego a mim mesmo, eu carrego a cruz, eu sigo a Jesus. Nessa série, nós já vimos a importância de decidir como Jesus. Jesus, antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, ele buscava ao Pai em oração, em direção, para que ele pudesse tomar uma decisão. Também nós vimos na outra semana que nós precisamos amar como Jesus. Jesus amou, Jesus nos ama, Jesus sempre nos amará. Ele veio e veio nos ensinar que sim, devemos e é possível e é fundamental que vivamos todos em amor. Na semana passada, nós refletimos sobre agir como Jesus agiu. Ele tinha sempre uma iniciativa, ele trabalhava sempre em prol do próximo. Ele agia, ele não só pregava, mas ele agia com amor, com misericórdia, com compaixão, com generosidade, com uma entrega total. Por isso eu pergunto, como é que andam os seus passos? Você tem seguido a Jesus? Você tem colocado Jesus nas suas decisões? Você tem buscado amar como Jesus ama? Você tem buscado agir como Jesus agiu? Seguir a Jesus não é adicionar Cristo à sua vida, mas sim substituir o centro da sua vida por Cristo. Portanto, hoje chegamos nessa última mensagem da série e vamos refletir como viver como Jesus. Viver como Jesus. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja o jeito de viver de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Esse versículo ele nos convida a refletir de forma profunda nas atitudes, no caráter e na missão de Jesus. Esse versículo nos desafia, não apenas para que nós vivamos admirando a Jesus, mas que nós passemos a viver assim como ele viveu todos os dias. Que nós possamos reconhecer que as nossas ações e comportamentos, eles precisam ser um reflexo da graça do Senhor, do amor dele, todos os dias da nossa vida. Viver como Jesus não é ser melhor do que ninguém, mas é ser diferente, porque ele foi diferente. Anastácio de Alexandria, um doutor da igreja do século IV, ele disse: ele se tornou o que nós somos para que pudéssemos nos tornar o que ele é. Jesus, ele veio nos mostrar como nós devemos viver. Ele é o nosso modelo, meus irmãos. A gente tem falado isso constantemente. Ele é a nossa referência para a vida, ele é o nosso alvo. O convite do Espírito Santo aqui, por meio das Escrituras, por meio dessa mensagem nessa tarde, é que todos nós possamos buscar a viver como Jesus, que nós possamos experimentar
a verdadeira unidade de Cristo em nossa família, em nossa igreja, em todos os lugares que nós estejamos, diariamente, que nós possamos refletir a luz de Cristo nesse mundo que anseia por esperança e por mudança. Eu quero orar por essa palavra com você. Baixe suas cabeças, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor. Acabamos de cantar, tu nos amas, Senhor, e também nós acabamos de cantar que nós diminuamos e que tu cresças em nossas vidas. Então, nesse instante, Senhor, vem, Espírito Santo de Deus, que eu diminua e tu cresça ainda mais. Que cada palavra que sair da minha boca, Senhor, venha diretamente para o coração da tua igreja, Senhor. Que não se perca essa preciosa semente e ela venha germinar, causando de fato uma transformação de vida em todos nós. Porque sim, é para isso que vivemos, para viver como tu viveste, Senhor. É para isso que nós estamos aqui, para aprender e praticar tudo aquilo que tu nos ensinou. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu redentor. Amém. Viver como Jesus, eu quero reler aqui o versículo de Colossenses, que Marcília acabou de ler agora. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, todo aquele que recebeu a Cristo, que declara Jesus como Senhor e Salvador, então todo aquele que recebeu a Cristo, o Senhor, continue a viver nele. Não apenas proclame com a sua boca, mas continue a viver nele como enraizado, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então nós não fomos chamados apenas para aceitar a Jesus, mas para viver de fato como alguém que aceitou a Jesus. Aceitar a Jesus é uma transformação de vida, e isso precisa ter caracterizado, todos precisam enxergar que de fato houve uma mudança na minha vida. A vida cristã, meus irmãos, não é uma religião. A vida cristã não é uma ideologia, não é uma filosofia. A vida cristã não é uma política, não. A vida cristã é uma pessoa e ela se chama Jesus Cristo. Ser cristão é ser seguidor, é ser um discípulo dele, é viver assim como ele viveu. Nós vivemos em um modelo, em um mundo repleto de desafios, tentações, que tentam nos afastar do caminho que Cristo nos ensinou. Mas a Bíblia, ela nos convoca a seguir o exemplo de Jesus, que não apenas ensinou, mas ele viveu os princípios que ensinou. Ele viveu os princípios do reino do Senhor. Jesus, ele era simples. Jesus, ele era humilde. Jesus era cheio de amor, era cheio de compaixão. Aliás, é tão interessante que a gente precisa mergulhar e entender melhor que Jesus, ele foi simples. Em todos os sentidos, Jesus, ele foi simples. A começar pelo seu nome, o seu nascimento. Jesus era um nome muito comum na sua época. Era um nome muito comum. Jesus, ele se vestia de uma forma muito simples. Jesus, ele sempre buscou alcançar o coração de todas as pessoas. Jesus, ele não ostentava. Ele lidava com todas as pessoas. E ele não buscava ostentação. Apesar de ser rei, ele não buscou viver como os reis da época que queriam ostentar e aparecer acima de tudo. Pelo contrário, ele ensinou que todos nós devemos ser servos. Ele fez isso ao lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele viveu de uma forma tão simples que ele se misturava na multidão e muitos não conseguiam reconhecer. Um grande exemplo é a traição de Judas. Para Jesus poder ser distinguido no meio
das pessoas comuns ali no Monte das Oliveiras, foi necessário um código, foi necessário que Judas usasse um código, foi necessário que Judas o beijasse, para que os soldados pudessem saber, no meio de todos que estavam ali, quem era Jesus. Jesus foi simples. Então busque ser simples. Busque ter uma vida de humildade, porque Ele foi humilde. Busque ter uma vida repleta de relacionamentos, onde você faça a diferença na vida das pessoas, que elas cresçam, que elas se desenvolvam, que elas encontrem o Senhor e vivam os seus propósitos, porque assim Jesus fazia com cada pessoa que Ele encontrava. Busque viver assim como Jesus viveu. Por isso, hoje, eu quero refletir com vocês em 5 aspectos que nós podemos viver como Jesus, todos eles fundamentados aqui no Evangelho do Senhor. Então, acompanhe comigo. Para viver como Jesus, viver como Jesus é escolher em primeiro lugar, ter um amor incondicional. Para eu viver como Jesus, eu preciso escolher. Escolher o quê? Ter um amor incondicional. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Nós vimos isso durante essa série. Não tem como nós queremos viver como Jesus se nós não conseguirmos amar como Jesus, meus irmãos. João 13, Jesus diz, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ele diz, eu estou dizendo a vocês, para que as pessoas possam ver que vocês são meus discípulos, ou seja, ver que vocês caminham como eu caminhei. Vocês precisam amar uns aos outros, porque foi isso que eu derramei sobre a vida de todos vocês. Eu trouxe amor para que vocês entendam que nós precisamos viver em amor. Jesus, ele estabelece esse marco. É um marco distintivo dos seus seguidores. O amor que exemplifica não é um amor condicional, um amor restrito. O amor que Jesus traz não tem uma condição. Ah, eu amo se. Não, não tem um se. É um amor sacrificial. Ele nos chama a amar todas as pessoas, mesmo aquelas difíceis, mesmo aquelas que nos ofenderam, mesmo aquelas que nos decepcionaram. Aliás, decepção é porque a gente coloca a perspectiva em uma pessoa e a gente esquece que pessoas são falhas. E quando a minha perspectiva está em uma pessoa e aquela pessoa falha, eu me decepcionei com fulano. É claro, filho, só quem não falha é Jesus Cristo, todos nós somos falhos. Então, se nossa vida está na perspectiva de uma pessoa, nós estamos passíveis a nos decepcionar, é claro. Nós falhamos, porque as pessoas não falham, todas somos falhos. Agora pergunta a você mesmo, como é que eu posso demonstrar amor incondicional na minha vida cotidiana? Simples. Busque colocar na sua vida atitudes de amor. Busque viver em perdão, pedindo perdão quando falha, liberando perdão quando alguém falha com você. Busque viver com compaixão, mesmo com aquelas pessoas que lhe ferem, aquelas pessoas que lhe decepcionaram. Busque ter compaixão. Sabe, viver com amor incondicional é eu abrir mão da minha natureza egoísta, em querer fazer a vontade da carne, em querer retribuir mal com mal. Sabe, aquela pessoa que me feriu, não, eu vou aqui, sabe? Isso é uma expressão que usa assim, eu vou pisar aqui, até essa pessoa sentir o que eu senti. Isso não é atitude cristã, meus irmãos. Falhou, decepcionou, entrega ao Senhor. O juízo está na mão do Senhor, não está sobre a nossa mão. Eu preciso liberar o perdão. Eu preciso ter compaixão. Eu preciso orar pelas essas pessoas.
Isso é agir como Jesus. É deixar o julgamento para o Senhor. Seguir na vida com amor, com compaixão, com coração em paz, porque eu estou seguindo os passos do Senhor. Senhor, olha, eu estou com o coração sofrido, está doendo, está machucando, o Senhor sabe. Então vem, Senhor, vem com o teu bálsamo e traz cura. Em nome de Jesus, por mim eu não consigo, mas por ti eu posso. Então eu libero perdão para essa pessoa. Que o Senhor alcance o coração e transforme a vida dela. E agora me ajude a recomeçar e a seguir nos caminhos que eu preciso seguir. Que eu quero viver como tu vivesse, Senhor. Com amor, com compaixão e seguindo em frente em nome de Jesus. Faz essa oração sincera de coração e segue a tua vida. Deixa o Espírito Santo te guiar. Viver como Jesus é escolher, em segundo lugar, exercer com dedicação o serviço ao próximo. Viver como Jesus é servir. É servir. Ele não só falou sobre quem era o maior no reino de Deus, mas ele exemplificou que maior no reino de Deus é aquele que serve. Marcos 10, Jesus disse: pois até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, o Rei de todo o universo, ele humildemente ele se colocou na posição de servo. Ele não apenas falou, meus irmãos, de serviço, eu volto a falar, ele exemplificou, bacia e toalha, ele lavou os pés dos discípulos. Naquela época, só escravos era que lavavam os pés das pessoas. Ele foi lá mostrar, olha, você quer ser maior no reino de Deus? Você precisa ser escravo, você precisa ser servo, você precisa ser humilde e simples. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus entregou-se na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Deixa eu te perguntar, em que área da sua vida você pode ser um servo? Saia do comodismo, saia do conforto. Você tem algo que você pode entregar ao próximo, a alguém, em qualquer lugar que você está. Então busque identificar maneiras de servir, servir na sua família, servir na sua vizinhança, servir a seus amigos, servir na sua igreja, servir na sua comunidade. É muito fácil nós vivermos simplesmente reclamando sobre o ambiente onde a gente está. Poxa, essa rua, esse bairro está muito sujo, está cheio de buraco, só vive cheio de sujeira. Muita gente necessitada, muita gente ali precisando das coisas. É muito fácil a gente apenas falar e reclamar. Agora, o que é que nós estamos fazendo para fazer a diferença? O que é que nós estamos fazendo? Tem algo sim que nós podemos fazer assim, como discípulos de Jesus, para ajudar a comunidade. Aliás, eu tenho conversado com o pessoal mais próximo aqui da liderança, que é algo que está me incomodando muito. Já faz tempo que a gente não fez algum tipo de ação. Já faz tempo que a gente não fez algo em prol daqui da comunidade. Meus irmãos, a gente precisa ser bem sincero. Se hoje a gente fechasse essa igreja aqui e saísse daqui, essas pessoas iriam sentir a nossa falta aqui? Essas pessoas iriam sentir a falta da igreja anglicana em Camaragibe? É algo que a gente precisa refletir. Nós estamos fazendo a diferença nesse lugar, porque Jesus não colocou aqui a gente para ficar sentado na cadeira confortável com ar-condicionado, para louvar, para adorar a Ele apenas. Ele nos colocou aqui para a gente servir a essa rua, a essa comunidade, a essa cidade, em todos os sentidos, alcançando vidas, para que Ele possa restaurar e transformar as pessoas. Ele nos trouxe motivo, Ele nos trouxe propósito. Estamos cumprindo esse propósito? Você pode ser voluntário numa missão, ajudando de forma prática. Ou você pode simplesmente, alguém que está presente,
e está dando atenção a uma pessoa, orando a outra pessoa. Já viu que somos totalmente diferentes um do outro? Por isso. Porque tem gente que é mais prático, que pode fazer isso, que vai fazer aquilo, que se mexe. E tem o outro que é mais quieto, que vai ali e senta, conversa com um, conversa com o outro, ora por um, traz a outro. E de todas as formas as pessoas vão sendo alcançadas por Jesus, pela essa diversidade do seu povo. O que não pode é você se dizer ser cristão e não se envolver com a obra de Jesus em prol das pessoas e da comunidade. Nós somos chamados a servir pessoas. É fácil? Claro que não. É desafiador? Claro que é. Pessoas são assim como nós, difíceis. Porque se você olhou e pensou, não, poxa, pessoas são difíceis, são assim como nós, somos pessoas e somos difíceis. Vamos encontrar desafios? Vamos sim. Mas Jesus, ele disse lá em Mateus 5, se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Se alguém te exigir a mais, vá. Se alguém pedir a tua capa, dê também a sua túnica. Vá, se entregue, sirva as pessoas. Viva como Jesus. Ele era dedicado especialmente em servir as pessoas. Então, viva para servir as pessoas. Ontem nós tivemos aqui de manhã um bazar. E foi bênção. E tinha várias pessoas aqui ajudando, que vieram para ajudar. De tarde a gente teve o Cine Pipoca, que foi top com os juniores. E teve pessoas que chegou para ajudar que não estavam no time que trabalha nos juniores. Porque veio ajudar a servir. É o coração de servo, que se dedica e que se entrega à obra do Senhor. Sirva assim como o Senhor servia. Mas continuar vivendo como Jesus é escolher a aplicar com fidelidade a palavra de Deus. Eu preciso amar, eu preciso servir, eu preciso aplicar na prática a palavra de Deus. Seja fiel à palavra, porque Deus é fiel. Essa palavra é para ser vivida, meus irmãos. Ela não é para ser menosprezada, ela é para ser vivida. Não abra a palavra para ler apenas como um livro, porque ele é o próprio evangelho, ele é a própria prática da vida cristã. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha, durante a tentação no deserto, Jesus ele nos ensina ali a importância de estarmos mergulhados na palavra de Deus. Essa passagem ela nos revela o verdadeiro sustento vem de um relacionamento profundo com Deus. Você pode sair de um açougue, de um açougue. Você pode sair de uma churrascaria, pleno, cheio, farto, de tanta carne. Entendeu, Tomás? E ainda assim, está com fome. E ainda assim sentir um vazio que não foi preenchido com tanta carne. Agora, eu desafio você a mergulhar aqui, ó, nessas palavras vivas do Evangelho do Senhor. E você sair dela vazio. Aqui, quando nós entramos e mergulhamos, Ele nos alimenta por completo. E não tem fome mais, porque Ele é que nos alimenta e nos sustenta. Não só de pão vive o homem, mas dessa palavra que vem diretamente do coração do nosso Senhor. A palavra nos alimenta, meus irmãos. Ela me restaura, ela me confronta assim, ela me traz direção. A palavra me transforma. Existem pessoas, infelizmente, muitos cristãos, que almejam serem transformados pelo Senhor, mas que não pegam na palavra do Senhor. Não gastam tempo mergulhados na fonte da vida. Meus irmãos, entenda,
É a palavra que nos cura das nossas mazelas, que nos restaura das nossas fraquezas, que nos traz direção para que a gente possa tomar decisões importantes na nossa vida. É ela que nos transforma cada dia a imagem e semelhança do Senhor, no qual nós fomos criados. Então, estabeleça um tempo diário de meditação, de leitura na palavra. Mergulhe, leia, abra. Agora não veja como livro, não. Não abra, poxa, peraí, deixa eu ver aqui o que é que Deus vai falar comigo. Não, faça isso não. Mergulhe nela lentamente. Vá vendo cada versículo. Ore antes. O Espírito Santo inspirou pessoas para escrever, então peça ao Espírito Santo que inspirou as pessoas que escreveram a palavra do Senhor, para que traga entendimento para você. E você vai descobrir quão preciosa é essa palavra. Agora, seja sincero. Como é que você tem aplicado a verdade divina em suas decisões e dificuldades diárias? É através da palavra? Ou tem sido pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento? Se você for sincero com você essa pergunta, você vai olhar como é que anda a sua vida, o que é que você está vivenciando hoje, e você vai ver se é fruto de decisões pautadas na palavra do Senhor, ou é fruto de decisões no impulso da carne que você tomou um dia. Mas o Senhor te chama hoje. Ele diz que é tempo de você voltar à palavra. Ele diz para você hoje voltar para viver como Jesus, sendo fiel à palavra, aplicando os seus ensinamentos diariamente na sua vida. Volte-se à palavra do Senhor e pratique o que nela está escrito. Você vai ver o que você vai colher de bênçãos na sua vida. Mas ainda viver como Jesus é escolher perseverar diariamente na oração. É preciso perseverar diariamente na oração, porque é assim que Jesus viveu. Assim como a palavra de Deus, Jesus viveu conectado com o Pai através da oração, meus irmãos. Você vai vendo a vida de Jesus e você vai vendo que a todo instante ele se retirava. Ele se retirava para o tempo só com o Pai, para orar, para conversar. Oração é isso, é conversar com o Pai. Lucas 22, os versos 4:1, 4:2. Ele se afastou dele cerca de um tiro de pedra e pôs-se a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus estava angustiado no Getsêmani. E ali ele traz a importância da oração na nossa vida cristã. Ele traz uma reafirmação da prioridade de colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Mesmo em momentos de angústia, mesmo em momentos de dificuldade, de dor, as nossas decisões não têm a ver com a nossa vontade, mas com a vontade do Pai, com a vontade do Senhor. A gente precisa orar. Não que seja feita a minha vontade. Não que eu desejo, por mais que eu queira algo que está me doendo, mas que seja a vontade de Deus sobre aquela situação. Tiago, ele vai nos dizer que nós não recebemos o que pedimos, porque pedimos de maneira errada. E nós precisamos mudar essa verdade. Pedem, mas não recebem, porque pedem com mais intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. É assim que a gente busca muitas vezes a Deus, para que Ele nos entregue algo para o nosso bel prazer. Não busque a Jesus como um supermercado da fé, meus irmãos.
onde ele é retirado de uma prateleira para se satisfazer a sua vontade e os seus desejos ambiciosos e egoístas. As bênçãos do Senhor, ela vem sempre para a edificação do corpo, para o alcance de todas as pessoas. Nós precisamos pedir a Ele, não que seja a nossa vontade feita egocêntrica, não, mas que a vontade dEle seja feita sobre nós, para a honra e glória dEle. Porque a gente sabe que a vontade dEle para nós é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós formos orar ao Senhor, pare de pedir: Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso, que Deus está te mostrando de várias situações, que Ele está te livrando de algo, e às vezes a gente fica insistindo, mas Senhor, eu quero, e a gente vai agindo para que aquilo aconteça, e o Senhor de várias formas está tentando te livrar, porque Ele sabe que aquilo não é bom para você. Como é que anda a sua vida de oração? Como é que você tem respondido às dificuldades que você enfrenta na vida? Em vez de você se desesperar, busque oração em todas as suas decisões. Ao orar, busque a vontade de Deus acima da sua. Crie o hábito de orar sobre suas decisões, sobre suas preocupações. Preserve e persevere em sua vida, uma vida de oração ao Senhor, porque foi assim que Jesus, Ele viveu e nos ensina a viver o mesmo. Por fim, viver como Jesus é escolher buscar viver na prática a justiça de Deus. Viver como Jesus é buscar viver a justiça de Deus, mas de forma prática. Nosso Pai Celestial, Ele é justo. E por isso nós precisamos viver a justiça divina. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, disse Jesus. Jesus, Ele nos chama a termos um profundo desejo por justiça, por integridade, por equidade. Ele promete que aqueles que o buscam, e buscam assim, serão satisfeitos, encontrarão paz em Deus. A justiça, meus irmãos, não é apenas um valor pessoal, mas é um reflexo do caráter de Deus. Quanto mais eu busco por ser justo, mais eu me pareço com aquele que me criou, porque Ele é justo. Como é que pode? Como é que você pode ser um agente de justiça na sua comunidade, na sua família, na sua vizinhança? Como é que você pode? Você pode ser justo ficando atento às injustiças que estão ao seu redor. Procure formas de poder ajudar aquelas pessoas que estão mais necessitadas. Procure defender aquelas pessoas que não têm voz. Nós não podemos achar normal alguém viver na miséria e a gente achar que aquilo não tem nada a ver conosco. A gente precisa se preocupar pelas pessoas, meus irmãos, mas não apenas se preocupar, fazer algo. Buscar fazer algo para que a justiça do Senhor alcance essas pessoas mais fragilizadas. Essa é a vontade de Deus. Que todos aqueles que estão em Jesus Cristo olhem para o lado e se preocupem com aqueles mais necessitados. Que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Jesus, Ele disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Viver como Jesus é ser justo como Ele foi e como Ele é. Ele é justo. Eu chego à conclusão dessa série, meus irmãos, dizendo a todos vocês
que viver como Jesus é sim um desafio, mas também é uma oportunidade maravilhosa para que todos nós possamos refletir a sua luz aqui nesse mundo decaído. É desafiador, é. Mas como é bom quando a gente enfrenta um desafio. Como é bom quando a gente enfrenta os gigantes da vida, sabendo que não estamos só, que temos um Deus e que estamos cumprindo a vontade dEle. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer na carta aos Efésios, para sermos imitadores de Cristo na maneira de viver. Paulo disse, pessoal do louvor pode vir, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-nos em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo está dizendo aqui, olha, somos filhos, entregamos a nossa vida ao Senhor, e graças a esse sacrifício da cruz, desse homem que tanto amou, se entregou, nos servindo e nos trazendo a vida eterna através do seu sangue derramado na cruz. Ele está dizendo, ei, vocês que se tornaram filhos por causa de Cristo, o imitem, façam tudo o que Ele fez, vivam em amor, porque Ele veio como perfeito amor. Entregue-se, pois essa é a melhor oferta que você pode entregar a Deus. Jesus é a nossa referência para a vida, meus irmãos. A gente precisa andar seguindo os seus passos, as nossas decisões, a nossa maneira de amar, o nosso agir, a forma de vivermos com amor, com serviço, com fidelidade à palavra, com persistência na oração, a busca pela justiça, tudo isso são fundamentais em nossos caminhos como discípulos do Senhor. Quando nós, de fato, praticamos esses princípios, nós nos tornamos semelhança de Cristo. Nós nos tornamos testemunhas eficazes para o seu reino. Então, portanto, eu convido vocês a buscar viver como Jesus. Em tudo que você faça diariamente na sua vida, de uma forma fiel, de uma forma prática. Que tudo isso que nós vivenciamos nesse tempo, nessas 4 mensagens dessa série, que isso não fique apenas como mensagens no seu coração, meus irmãos. Que você possa, nesse tempo, ter encontrado a real presença de Jesus. E que você tenha realmente encontrado os caminhos do Senhor e decidido colocar em prática esses caminhos na sua vida. Princípios reais que de fato podem trazer transformação na sua vida. Que em cada passo, que em cada decisão, que em cada atitude de amar, que em cada busca de agir, que há em cada forma de você buscar viver como Jesus, você possa se perguntar: em meu lugar, o que faria Jesus? Baixe suas cabeças, eu quero orar com você.
Oh, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo precioso. Porque o Senhor veio como homem, viveu entre nós, amou, sofreu. O Senhor sabe, Pai, como somos limitados, mas o Senhor não desistiu de nós. O Senhor entregou-se naquela cruz, não tem tamanho amor maior do que esse. O Senhor nos ensinou, Senhor, a importância de que maior é aquele que serve, ou seja, de vivermos para servir uns aos outros em amor. O Senhor nos ensinou a agir de forma sincera e verdadeira, com compaixão, perdoando e liberando perdão, amando e buscando alcançar todas as pessoas para que possam viver esse amor. Obrigado porque o Senhor viveu e nos ensinou a viver o que a Tua palavra nos traz. Essa palavra que é fonte da verdade, que é a nossa bússola, o nosso manual de vida. Não que a gente possa lê-lo só para alimentar um conhecimento, mas que essa palavra é quem nos transforma, Senhor, a cada dia mais parecido contigo. Ajuda-nos a cada decisão nós perguntarmos o que faria Jesus, a seguirmos tudo aquilo que Tu nos ensina e que Tu nos ensinasse a viver, Senhor. Ajuda-nos a vencer o nosso eu, que cada dia mais a gente mate a vontade da carne para que Teu Santo Espírito viva em nós e através de nós, porque é por isso que nós vivemos, Senhor. É por Ti, Pai, por Ti que vivemos, para Te adorar, para engrandecer o Teu nome. Queremos, Pai, queremos sim, gastar todos os dias da nossa vida, e em cada decisão, continuar escolhendo viver na Tua presença, Senhor, porque é muito bom seguir os Teus passos, em nome de Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais